para pedir o seu voto. No dia 15 de novembro, vote 45 para continuarmos no nosso projeto. Aquele projeto que não pode morrer na nossa cidade. A Pineri vê Camaquã melhorando pra cidade crescer. 45 perto é 40. Aquelas viagens penosas a Porto Alegre para fazer consultas com especialistas, tendo que os doentes ficarem o dia todo sofrendo, aguardando a volta da condução, vai ser coisa do passado da nossa administração. Vamos criar o Centro de Especialidades em Camaquã e a maioria dos atendimentos, cirurgias e exames de média e alta complexidade serão feitos aqui na cidade, que será um polo de saúde atendendo toda a região. Perto é 40. Fique bem informado. Primeira hora, de segunda a sexta, a partir das 8h10 da manhã. Horas 3 minutos, hoje é sexta-feira, 23 de outubro de 2020, estamos em Camaquã na Rádio Acústica FM, 20 graus 7 décimos, programa que é o Primeira Hora, que traz muitas informações para você. Mas lembrando, você que tem dor em articulação, limitação de movimentos articulares, dores musculares, Dr. Diego Armando Selling, ortopedista e traumatologista com especialização na cirurgia do pé e do tornozelo na Santa Casa de São Paulo, está atendendo em Camaquã na Clínica Toffer. Atendimento pelo IP e outros convênios pelo telefone 3671-4800. Também para o Dr. Rafael Fraga, urologista, que atende nas quartas e quintas-feiras em Camaquã. A marcação é pelo telefone 3671-4800. E nas sextas-feiras o Dr. Rafael Fraga atende em São Lourenço do Sul. Lá você marca no 53 3251 1725. Vamos virar a chave para as eleições municipais 2020. Eleições 2020. Horas 5 minutos. E como nós estamos dedicando esse tempo, esse horário das 10 ao meio-dia, recebendo candidatos a prefeitos aqui da nossa região, com muita alegria e numa atitude muito bacana que a Acústica FM traz para conhecermos os potenciais prefeitos, candidatos que estarão representando a todos nós aí nos próximos 4 anos. Nessa semana ficou reservado para São Lourenço do Sul. E hoje recebemos a visita do candidato Rudinei Harter, do PDT, atual prefeito de São Lourenço do Sul. E esse bate-papo com os prefeitos tem o oferecimento de FAMURGS, Federação das Associações das Prefeituras do Rio Grande do Sul, e de Uniaselv. Pós-graduação é na Uniaselv. E hoje recebo o prefeito Rudinei Harter. Muito bom dia, prefeito, tudo bem? Bom dia, Fábio. Bom dia aos ouvintes da Rádio Acústica. É uma alegria, uma satisfação estar aqui mais uma vez. Pois é nossa alegria. Vamos primeiro dar uma relaxada, descontraída. Como é que tá a nossa rodovia BR-116 Camaquã, São Lourenço do Sul? Vim com uma tranquilidade bastante grande, tá normal, tá, o trânsito normal. Como tá bom, depois do Cristal até Pelotas, como melhorou já, né? Tem uma duplicação liberada e o que é extremamente importante para a região, né? Então... E esse trechinho que falta ali, aquelas empresas que faltam entre Cristal e São Lourenço do Sul, como é que o senhor está acompanhando isso, prefeito? Na verdade, o que se assiste assim é que a lentidão vai ser na construção do viaduto em São Lourenço, que eu acho que poderá demorar, e a ponte do Camaquã. Então esses dois pontos aí é que pode demorar muito, mas no restante já está uma duplicação bastante grande, bem favorável. Uma curiosidade que eu não tenho, eu sei que a ponte de Cristal e o viaduto de Camaquã será feito pela mesma empresa. São Lourenço, será que é a mesma empresa? São Lourenço acho que é a empresa que fez entre Cristal e deve ser a mesma de Cristal, porque são trechos, né?
Pois é. Eu acredito até que seja mesmo. Essa semana eu falei com os candidatos a prefeito do Cristal e a grande preocupação deles é o entorno do Cristal, Sim. que simplesmente as calçadas dos ambientes, dos mercados, o posto de gasolina, tudo em torno do Cristal foi desmanchado para receber aquelas ruas laterais, né? Sim. E não aconteceu as ruas laterais e os mercados, rodoviária, tudo ali ficaram a Deus dará. Que pena isso, né? Sim. O que se tentou agora há poucos dias foi a liberação da iluminação, que já tem 5 partes de iluminação na 116 concluídos, e ainda faltam 2. E aí tentamos com a CE e a CE diz que só a hora que concluir os 7 trechos de iluminação que vão ser ligados. Uma pena, porque já poderiam estar funcionando, principalmente no coqueiro ali. Já está se aproveitando, né? É. Bom, então vamos fazer o seguinte, são 15 minutos no primeiro bloco, um intervalo para uma água e um café, mais 15 minutos. Converso agora com o candidato Rudinei Harter, do PDT, ele que estará de vice com Almelsor Cléo Huarte, também do PDT. E a partir de agora, candidato Rudinei, eu queria que o senhor trouxesse aos nossos ouvintes da Acústica FM uma apresentação do senhor para quem não conhece o Rudinei Harter nesse primeiro bloco, esse primeiro minuto do bloco, para que a gente pudesse um pouco mais se aproximar do senhor. Em primeiro lugar, eu quero agradecer aqui a disponibilidade de espaço e a importância que isso tem para que a gente possa se tornar mais conhecido. Eu sou o Rudinei Harter e tenho mais de 30 anos de comércio, já fui vereador, tenho a formação em Direito, escritório de advocacia em São Lourenço, tenho a esposa Leni, que mora comigo, mais 4 filhos, o Jonathan, que é vereador, também a Jennifer, que é professora na Universidade Unipampa, em Uruguaiana, a Jéssica, que trabalha e está fazendo doutorado no Clínicas, em Porto Alegre, e o Julian, que se formou em Direito, que está em São Lourenço também. Legal. Então essa é a família que a gente tem, e a parte política, sempre atuei já no meio político há muitos e muitos anos, desde 16 anos de idade, gostei de participar e concorri a algumas eleições já como candidato a vereador, vice-prefeito e prefeito. Rudinei, então eu queria perguntar para ti, e nós estamos numa condição especial que tu é atual prefeito e vai concorrer a um mandato de mais 4 anos. Por que Rudinei Harter quer ser candidato a prefeito nesse próximo ciclo de administração? Primeiro, porque sempre tive comigo o questionamento que, se nós existimos nesse mundo, de alguma forma nós devemos ser útil a ele, até porque todos nós somos passageiros. E nessa passagem eu sempre quis contribuir com a sociedade que a gente vive. E São Lourenço, ela vinha necessitando há muitos e muitos anos de uma gestão comprometida com o correto. Se nós tínhamos a condição de críticos, então nós tínhamos que assumir um dia para fazer diferente. E sempre dizia nas campanhas que busquei me formar em Direito para que o dia que eu chegasse na prefeitura, eu me tornasse um prefeito melhor do que os outros. Porque se é para ser igual aos outros, deixe-os lá dentro, porque eu não tenho nada contra ninguém. Sim. Então, o dia que me deram essa oportunidade, eu tinha que corresponder a esta expectativa. E isso é o que nós estamos fazendo no decorrer dos 4 anos. Enxugando a máquina pública, que encontramos totalmente falida, quebrada, e ainda está quebrada, eu digo isso com tranquilidade, mas bem menos quebrada do que eu recebi. Mas São Lourenço, a parte da prefeitura e a máquina pública, ela ainda tem muitos problemas. Me leva a ser candidato de novo, porque nós começamos esse trabalho em 2017 e continuamos percebendo que tem muito ainda por fazer para que o município se torne um município equilibrado financeiramente, com ações de desenvolvimento que são necessárias no nosso entendimento para a sociedade. Então é o que eu busco agora realizar neste segundo mandato. Sim, deixa eu fazer uma pergunta. Primeiro, saber o orçamento de São Lourenço e quantos % do orçamento de São Lourenço é comprometido com folha de pagamento do funcionário público? Nosso orçamento ele gira em torno de 150 milhões. Certo. Próximo a 150 milhões. E está hoje em torno de 48%, 49% a folha de pagamento. Ela tem mensalmente alguma
Mas é em torno disso que se utiliza na folha de pagamento, ainda cumprindo a lei de responsabilidade fiscal, não com muita tranquilidade, com alguma preocupação, porque surgem muitos direitos e vão acrescentando, e algumas ações, às vezes, que dão esses direitos aos funcionários, e aí aquilo vai aumentando, às vezes diminuindo, se aposenta mais algum, não estamos fazendo concurso público no momento e nem contratando em função da dificuldade financeira. Bom, Rudinei, uma questão que eu acho que é importante todos nós sabermos, todo esse primeiro período de mandato, tu teve algumas ações interessantes. Qual a marca que Rudinei deixa em São Lourenço do Sul nesse mandato e qual a marca que tu queres, se caso eleito, deixar para o outro mandato? Primeiro, a seriedade e honestidade que todo político deve ter. Essa é uma marca que eu venho deixando, ajustar as contas da máquina pública. Tratar o órgão público como como algo responsável e um CNPJ que precisa estar em dia. Porque muitas vezes políticos assumem e acham que máquina pública não quebra e fazem um monte de ações sem um projeto adequado. E nós pegamos essa máquina pública, estamos ajustando ela e no momento que nós conseguimos colocá-la numa organização como deve ser e também ajustando as contas, e aqui eu quero falar em contas públicas que nós recebemos de herança, por exemplo, foram 38 milhões de dívidas e nós assumimos em 2017 e fizemos um decreto que a partir de 1º de 2017 nós pagaríamos as nossas contas desta gestão rigorosamente em dia, e estamos rigorosamente em dia até o mês 7 de 2020, com todas as contas pagas, aí faltam parte de 8 e 9, e também conforme saldo, liquidando 2013, 2014, e ainda faltam um pouco de 2015 e 2016, que não chega bem a 4 milhões de fornecedores dentro dos 38 milhões. Então é um desafio muito grande que a gente vem trabalhando com cuidado, e neste cuidado que a gente tem, às vezes as pessoas cobram ações normais, assim, como se nada estivesse acontecendo. Não, nós temos muitas dificuldades, nós estamos num ano diferente também, um ano que teve uma forte estiagem, nos impediu uma série de ações e também, além disto, a pandemia que reduziu a arrecadação. Então, esse é um cuidado que tem que se ter com a gestão pública, mas mantê-la em dia com crédito. Eu vou tentar no primeiro bloco ir conduzindo para um lado, depois no segundo bloco para outros lados. Mas falando em pandemia, que eu acho que é importante. O São Lourenço Sul tem sempre uma pecha de fazer um município que traz muitas atrações, muitos eventos, vocês concentram várias atividades, onde a aglomeração de pessoas é uma das finalidades de renda para o trabalhador, para as empresas, para os hotéis, pousadas de São Lourenço. O que vocês têm feito durante essa pandemia e as consequências disso para o próximo mandato que vocês terão que enfrentar? Existe uma série de ações relacionadas à pandemia que vem dando certo. Uma foi a liberação para que houvesse o tratamento precoce, a disponibilidade de remédios, e alguns médicos prescreviam, outros não, na rede. Nossa rede pública de saúde, ela é muito bem estruturada, ela é com equipes completas em cada UBS, com médico, dentista, auxiliar de dentista, enfermeiro, técnico de enfermagem, enfim, com a equipe completa em cada UBS, o que fez com que nós, na região, somos um município que se comportou muito bem diante da pandemia. Mas em relação ao empresariado, à questão turística, ela dificultou muito, porque uma série de ações foram tomadas, inclusive com fechamento da praia para estacionamento e tudo. O que nos preocupa muito, embora agora chegamos a uma bandeira amarela, já se liberou de novo estacionamento, mas o empresariado em si ficou bastante prejudicado, e a incerteza
permanente até o momento, faz com que não dê para a gente afirmar ações de show da virada ou até mesmo o carnaval do ano que vem. A gente não consegue passar esta segurança para o empresariado. Então isso nos traz uma certa dúvida, mas a certeza de que São Lourenço, ele mesmo na pandemia, nós colocamos uma barreira sanitária lá na entrada da cidade, o que recebia mesmo na pandemia em torno de 800 a 1.200 carros sábado e domingo a cada dia. Sim. Então, vem muita gente igual, mesmo com todas as proibições, os pedidos que não deveriam viajar ou algo parecido, mas São Lourenço continua sendo, mesmo na pandemia, bem visitado, o que circula, movimenta a economia, mas não tanto quanto nós gostaríamos. Quanto à questão da formação ou da permanência dos jovens em São Lourenço do Sul, que tipo de ação você poderia fazer como prefeito eleito para que pudesse motivar mais jovens a empreenderem, a se formarem, aperfeiçoarem os seus estudos, permanecendo na cidade, no campo? Tem alguma ação importante que você queira fazer no próximo mandato para que isso se conscientize, se concretize em São Lourenço do Sul? Nós temos dentro do nosso plano de governo a criação que nós estamos propondo de um centro de formação, exatamente nessa área que gerará o emprego e a renda através da qualificação profissional, palestras, cine, tem uma série de setores que oferecem, só que isso tem que ser organizado, um departamento da economia solidária que nós temos, que já funciona muito bem, mas eu destacaria aqui a nossa conquista maior para mim, no meu governo, foi 12 hectares de doação para que se instale a FURG, ou seja, uma universidade federal dentro de São Lourenço, que vai trazer uma série, já existe esse campus, vamos dizer assim, mas em prédios separados, e agora a gente vai aos poucos fazer esse campus da FURG, onde vai criar esse conhecimento técnico, essa formação dos jovens, que vai dar condição então deles poder desenvolver um trabalho bem qualificado em São Lourenço. Então, nós, do lado da 265, já está cercado pela FURG, já tem a rede de água instalada, ainda está sendo feita a instalação da energia elétrica. Então nós olhamos para isso como um grande salto para o futuro, para o desenvolvimento da nossa São Lourenço do Sul. Temos também que destacar que dentro dessa FURG se trabalha muito as questões da técnica em agricultura familiar, sim, que é ciência e pesquisa, e o que vai desenvolver também o nosso meio rural com certa qualificação para o futuro. Bom, eu quero te perguntar, eu acho que é importante, assim, não é papel do prefeito, mas eu quero saber essas dificuldades que vocês têm com a questão da água. Tivemos uma estiagem pesada, vocês tiveram problemas com a água lá, tanto na cidade como no interior, e a questão de energia elétrica. O que você pretende fazer para que possa colaborar, ajudar ou amparar a Corsã e CE para que vocês tenham uma melhor solução quanto a esses problemas que vocês tiveram esse ano? Já existe um projeto tramitando na CEPLAMA que é para fazer a instalação de placas de energia solar fotovoltaica bastante grande, que vai ser próximo à subestação da CE, que vem avançando para que no futuro não venha a ter esse problema de energia elétrica. Embora desde que nós assumimos, algumas reformas na rede 69, que liga de Camaquã a São Lourenço, foram realizadas e nós não tivemos maiores problemas com falta de energia. Mas sim essa qualificação depois da energia para que possa algumas indústrias no futuro ter essa energia elétrica. Em relação à água, nossa proposta é o aumento da capacidade de armazenamento de água com o desassoreamento da nossa barragem e também o alargamento desta barragem para que fique ali um depósito com o dobro de
reserva de água do que a existente, até porque este ano foi um ano bem difícil, nós tivemos que, pro interior do município, abastecer mais de 200 famílias, e isso foi realizado, e ainda um açude que nos permitiu manter a cidade abastecida, senão nós teríamos tido uma dificuldade ainda maior na questão de abastecimento. E aí voltando à questão do turismo, tudo mais, que geralmente nos finais de ano, pelo aumento de turistas, a água fica fraca na parte da Barrinha, da Navegantes, a instalação de uma caixa d'água ali na próxima Vila Brizola, que vai ter a capacidade de 100 mil litros de água, que vai fazer o abastecimento então desses bairros e a orla da praia, que é um dos problemas que a gente enfrenta a cada verão também. A população de São Lourenço no dia de verão lá? Olha, nós temos o município tem em torno de 43, 44 mil habitantes, e a população no verão ela dobra, e dependendo dos finais de semana e feriadão, ela praticamente triplica. Então aumenta muito a demanda de atendimento em coleta de lixo, entulho, enfim, trabalhamos muito, mas os resultados eles são positivos. Bom, nós temos aqui 46 segundos. Eu vou deixar esses 46 segundos para o próximo bloco, para nós não fazer uma pergunta e interromper rapidamente. Então, vamos ao intervalo, prefeito toma uma água, e nós já voltamos aqui com o candidato a prefeito Rudinei Harter. Já no próximo bloco, vamos falar sobre um tema que eu gosto muito, sobre agricultura. Já voltamos. Eleições 2020. Oferecimento Famors e Uniaselv. Acústica e a hora certa. 11h23. O Paradouro Bartz informa que está de portas abertas de segunda a sábado, das 19 às 23 horas, seguindo todas as orientações de prevenção ao coronavírus. Nossa equipe já estava com saudades de receber você e sua família. São diversas opções de filés, massas, peixes e frangos. Se preferir, realize seus pedidos pelo 3671-4244. Paradouro Bartz. Tempero caseiro, sabores únicos. Já pensou em ter a internet ideal para sua casa e com preço que cabe no seu bolso? Quem sabe ter a partir de R$ 79,90 até 500 MB de velocidade. Então vem para a Ozernet e garanta o alto desempenho de conexão para toda a família com preços muito especiais. É internet sob medida para você. Basta ligar 0800 494 2030. Ozernet, o plano ideal para a sua vida. Nó na língua em inglês? O Senac Camaquã te ajuda a soltar a língua com o curso de idiomas, que você não vai mais esquecer. Inglês para crianças e adultos a partir de 6 anos, adolescentes, jovens e adultos. Material didático importado incluso e sem taxa de matrícula. Acesse senacrs.com.br/Camaquã e matricule-se para estudar no 2º semestre. Senac, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Clarão Elétricos e Hidráulicos. Há 20 anos, expandido para melhor atender, com lojas em Camaquã e Pelotas. Clarão, o seu ponto de referência no melhor preço, qualidade e atendimento. Confira os aquecedores e chuveiros, toda a linha de iluminação e painel solar. Clarão Elétricos e Hidráulicos, em Camaquã, na Avenida Bento Gonçalves, 557. Telefones 5136716752 ou 5136921263. Em Pelotas, na Avenida Fernando Osório, 597. Antiga LF. Telefone 53-3223-3155. Mesmo antes da pandemia, a Nobre Duque já pensava na saúde. Fomos pioneiros no sistema de agendamento de horário por aplicativo ou site. A Nobre Duque conta com ambiente climatizado e higienizado constantemente. Capa descartável, luvas em todos os procedimentos e totem gel. Tudo para o seu conforto e segurança. Agende já o seu horário de atendimento. Pensou barbearia? Pensou Nobre Duque. Você acorda feliz e já sabe como é. Todo dia é dia de comprar no São José. Pague menos, leve mais, seja um cara inteligente. Vem pro Super São José, o super da nossa gente. Tem o açougue, a fruteira e também a padaria. É o Super São José, preço baixo todo dia. Vem de carro, de carona ou quem sabe vem a pé. Todo dia é dia de comprar no Super São José. Super São José, o super da nossa gente. Camaquã e Cerro Grande do Sul. Você sabia que 87% das demissões ocorrem por falta de competências emocionais e não por dificuldades técnicas dos profissionais?
Então, além de aprender português, matemática, física e todas as outras matérias que formam conhecimento, é essencial que seu filho também aprenda a gerenciar suas emoções e construir relações saudáveis. O Colégio Contemporâneo faz parte da Escola da Inteligência e Educação Socioemocional de Augusto Cury. Colégio Contemporâneo, Rua Pinheiro Machado 488 em Camaquã. Fone 3671-1989. Restaurante Tempero Brasil informa que está aberto com um tradicional buffet, seguindo orientações por parte do Poder Executivo, em comum acordo com restaurantes. O uso de máscara individual e luvas descartáveis é obrigatório dentro do ambiente. Pratos e talheres estarão embalados individualmente. Você pode fazer seu pedido no 51-3692-1017. Acompanhe diariamente o cardápio do Restaurante Tempero Brasil no Facebook. Endereço: Avenida Olavo Moraes 643. Telefone 51-3692-1017. Sou Beto, sou 40. O Republicanos está com Beto e Renato. Olá, amigos. Sou Paulinho Bicicletas. Venho pedir teu voto para continuar lutando pela saúde, emprego e valorização dos nossos agricultores. Vereador Paulinho Bicicletas, número 10444. O trabalho não pode parar. Vote Paulinho Bicicletas, 10444. Prefeito Beto Gril Renato 40. Beto é 40. Olá, eu sou Jussara Machado, ex-primeira-dama de Camaquã e uma das amarelinhas. Quero conclamar toda a nossa militância do Partido Progressista, todos os filiados e filiadas, sem exceção, os simpatizantes e todos aqueles que guardam no coração a memória afetiva de um passado de união, trabalho e vitórias por Camaquã, que venham conosco, venham com Marcelinho. Precisamos do seu apoio e do seu trabalho. Já estamos de volta com o Primeira Hora. Oferecimento: Senac, educação profissional mudando vidas. Ozirnet, internet de alta velocidade. Grupo Mediari, saúde tratada com amor. Óticas Carol, a maior rede de óticas do Brasil. Sicredi, gente que coopera, cuida. Casual Mix, moda masculina e feminina, tudo em confecções e calçados. Roxo Centro de Compras. A Fubra, sempre com você. Fortral New Holland Equipamentos Agrícolas. Chafariz, lugar de cliente feliz. Rede de Farmácia São João. Cuidar da sua saúde é nossa missão. Marco Pires Imóveis, para você viver melhor. Centro de Medicina Especializado Dr. Toffer e Sulpar, ferragens e utilidades para o lar. Bom, 11 horas 29 minutos. Esse é o programa Primeira Hora. Estamos aqui fazendo um momento político, batendo um papo com o pessoal, conhecendo os candidatos que passam aqui pela Acústica FM. E olha, a gente aprende tanta coisa com isso, né? Inclusive as coisas da nossa agricultura, da nossa pecuária, do nosso comércio, do nosso desenvolvimento, do turismo e assim por diante. Lembrando sempre que o programa que tem o oferecimento de Sicredi, Casual Mix, Mediari 13 anos, Senac Camaquã, Centro de Medicina Especializada Dr. Toffer, Sulpar com grandes ofertas, Rede de Farmácia São João, para Fortral New Holland, 26 anos com você. Também para Chafariz, lugar de cliente feliz, a Fubra, fibra ótica Ozirnet, Restaurante Roxo Gourmet, de volta às suas atividades e super campanha das Óticas Carol. Tu vê, Óticas Carol, Ozirnet, Fortral, Rede de Farmácia São João, Sulpar, Senac, Sicredi, estão em São Lourenço do Sul. Vamos virar a chave para as eleições municipais 2020. Eleições 2020. Oferecimento: FAMURS e Uniaselv. Bom, 11 horas e 30 minutos, 11h30, esse é o programa Primeira Hora, especial Eleições Municipais 2020, uma grande ação que a Acústica FM está fazendo. Semana que vem teremos 3 debates que estarão sendo realizados aqui na Uniaselv, com candidatos à nossa região. Na outra semana, mais debates. E na última semana, mais debates, porque nesse momento de pandemia em que entendemos que os debates, as informações, as entrevistas são maravilhosas para os eleitores. Então, aproveite esses momentos que nós estamos recebendo os candidatos aqui, ouçam
e escolham o melhor. Queremos que a nossa região seja cada vez melhor contemplada com candidatos que comprometem-se com a sua região e com a união dos nossos municípios aqui também. Recebo nesse momento o prefeito Rudinei Hartz, candidato à reeleição em São Lourenço do Sul. E antes de falar sobre agricultura, que é o tema que eu gosto muito, prefeito, há uma grande preocupação de os senhores prefeitos de toda a nossa região em melhorar a infraestrutura das nossas cidades. Principalmente Tapes, São Lourenço do Sul, Arambaré, a questão da nossa beira da Lagoa dos Patos. E eu quero lhe perguntar sobre o seguinte: como é que está sendo feita o monitoramento, o melhoramento da estrutura de vocês no que diz respeito à questão do esgoto cloacal, esgoto pluvial que possa vir a contaminar as Lagoas dos Patos? Aqui, infelizmente, eu tenho que fazer lamentar porque existiu um grande projeto, e esse projeto ainda está lá, mas que era para o tratamento do esgoto de São Lourenço, e o governo passado, do PT, infelizmente, não conseguiu aproveitar os recursos disponibilizados e aplicar corretamente, o que impediu de realizar esse tratamento de esgoto da nossa cidade. Foi uma questão assim extremamente prejudicial para o município. Já na época em que eu era secretário ainda do então prefeito Beto Grillo, se elaborou um projeto, se aprovou junto à Corsã, se buscou o encaminhar a Brasília, e nisto o PT teve competência de buscar os recursos, mas na hora de aplicar esse recurso para que fizessem o tratamento do esgoto em São Lourenço, a obra não aconteceu como deveria e ainda houve um desvio muito grande de recursos, que é uma prática por onde o PT passa. Infelizmente é assim. Então nós não temos tratamento de esgoto em São Lourenço. Parte sim, porque ele é um tratamento individual de cada residência. Quando a CEPLAM aprova o projeto ele já sai com a obrigatoriedade de ser instalados fossas sépticas dentro desse pátio de quem faz, então tratando e diminuindo o impacto ambiental. Mas a grande perda para nós foi os milhões de reais que poderiam ter sido aplicados depois de liberado. Porque uma das maiores dificuldades é tu conseguir o recurso. Sim. Conseguiram o recurso e fizeram bobagem e ainda querem voltar. Pois é, agora eu lhe pergunto o seguinte: quando tu vai melhorar uma rua, asfaltar, pavimentar a rua, geralmente se faz a parte de cima e não se faz a parte de baixo. Você teve uma meta nesse governo e, obviamente, para os próximos anos, independente de pandemia ou não, eu creio que a população precisa melhorar a qualidade no que diz respeito às avenidas, ruas, essas coisas. O que nós temos previsto em matéria de infraestrutura, por exemplo, de calçamento, melhoramento de esgotos para a população de São Lourenço no próximo mandato? Esses das águas pluviais, águas da chuva, são sempre analisados antes de aprovar o projeto de calçamento pela CEPLAM, e que aí libera para o calçamento. E nós, dentro do nosso governo, conhecendo a realidade do município, o anseio dos moradores, que era a questão da poeira constante nas ruas de chão, terra, nós passamos a nos reunir com os moradores por cada quadra, e dessa forma nós fomos fazendo o calçamento, o que já chega hoje em torno de 150 quadras de calçamento neste governo, ou seja, um recorde de calçamento realizado por um prefeito numa gestão de 4 anos. E aí já projetamos para os próximos 4 anos mais 300 quadras. Por quê? Porque a população realmente precisa. Existem muitas ruas de terra ainda, mas que as formas de nós fazermos esses calçamentos têm funcionado muito bem em parceria com os moradores, e ainda tem um outro programa que é o ProTransporte, onde são as linhas de ônibus, que a gente tem um crédito aprovado pela Caixa, onde nós fizemos aí asfalto da avenida, asfalto da Getúlio Vargas na praia, também outras ruas com pavimentação. E tem se conseguido recursos federais, emendas? Como é que a população de São Lourenço reage à colocação de calçamento nas suas casas? Que tipo de projeto chega neles? O projeto que nós temos é esses 2 sistemas, e um terceiro que foi impedido em função do Partido dos Trabalhadores ter ingressado na Justiça, que era o Rua Mais Segura.
Então chega através do pedido para que a gente vá até a quadra onde eles moram e faça uma reunião, e dali se faz a opção, então, numa parceria. E essa parceria da prefeitura com os moradores, ela se dá da seguinte forma: os moradores chegando ao valor, ao 70% do custo da pavimentação daquela rua, a prefeitura é parceira com 30%. Esses 30% geralmente é para cobrir a dificuldade de pessoas de baixa renda que moram na quadra, ou, às vezes de mais idade. Então se paga os 30% para a empresa, ela executa a obra e depois a prefeitura facilita em até 60 vezes o pagamento para aqueles que não puderam participar no primeiro momento. E os outros pagam à vista ou 12 vezes, aí direto com a empresa. E uma das empresas que tem se destacado muito lá é daqui de Camaquã, Figueira e Paim. Faz muitas obras lá também. Prefeito, vamos para a questão da agricultura. O que você, como candidato eleito, prefeito eleito, fará por questão de melhorar a nossa questão da produção agrícola, diversificação agrícola? O que os produtores rurais carecem em São Lourenço do Sul? Bom, nós somos um município bem diversificado na área da agricultura, tem culturas das mais diferentes lá, que o município é produtor de todo tipo de produção agrícola que é possível plantar, soja, milho, enfim, fumo, e nós temos um sistema de patrulha agrícola que auxilia os nossos agricultores em termos de abertura de poços, e nós nessa estiagem, por exemplo, fizemos 350 bebedouros, poços, pequenos açudes. E o que nós podemos melhorar para os nossos agricultores é que a lei nos dá 2 horas de hora máquina para cada agricultor, o que tem sido insuficiente às vezes para fazer um bom trabalho. O agricultor participa com alguma coisa o custo é baixo custo, ele auxilia financeiramente, ele paga por hora. E hoje acho que está em torno de R$70, R$75, no máximo 80. E não está se conseguindo atingir todos os produtores. E o problema, por ser 2 horas, às vezes falta um pouquinho para concluir um determinado serviço, e os limites então prejudicam. E isso a gente quer acrescentar aí mais 1 hora em cima, que aí o trabalho fica completo para as pessoas. É um programa que se tem. O acompanhamento e a nossa parceria com a Emater funciona muito bem em São Lourenço do Sul. E entre outros programas de correção de solo, nós transportamos somente este ano mais de 700 toneladas de calcário. É um auxílio muito grande que a gente faz para os nossos produtores rurais. Um programa que infelizmente nós encontramos impedido de andar, que é o sistema troca-troca de semente, por não ter sido pago em 2015 as contas do troca-troca pelo gestor anterior. Então o governo não manteve em dia, isto ainda não está em função da ordem cronológica, ainda tem que liquidar 15 e 16 uma parte dessas contas. Esse aumento de hora para o produtor rural depende de uma lei municipal? Sim, então a gente tem que estar com condições de prestar serviço aos nossos agricultores dentro da lei, né? E as estradas de São Lourenço do Sul para levarem produtos, subsídios e essas coisas, como é que tá? Tão boas. Claro que quando chove tem aquele momento de dificuldade e tal, mas nós temos mantido... Vocês pretendem fazer algum tipo de trabalho, por exemplo, em lugares críticos que, porventura, daqui a pouco entrar um outro tipo de material para poder sanar problemas recorrentes? Com certeza, mas a gente pode aqui destacar uma das nossas propostas, que é fazer uma pavimentação da 265 até o Hospital da Reserva. São 3,8 km, quase 4 quilômetros, e que nós estamos dentro do nosso plano de governo dizendo que nós vamos fazer a pavimentação asfáltica ou não, mas que vai ser pavimentado no meio rural. Isso é lá no meio da colônia. E claro, também as equipes e máquinas, nós pegamos um parque de máquinas muito sucateados e estamos aí, através de emendas parlamentares, inovando esse parque de máquinas. Hoje mesmo está sendo licitado uma patrola que vai servir ao município, à colônia, nas estradas, e tem uma série de estradas que precisam de um material melhor, e para isso a gente fez a aquisição de 3 hectares de cascalho, um material bom para pôr na prefeitura adquiriu numa permuta com outra área de 3 hectares, onde os vereadores nos
prejudicaram muito, levaram mais de um ano para aprovar essa permuta e que só foi liberado pela FEPAM, a extração, agora nesse ano. Então, muito cascalho ainda precisa ser colocado, mas a gente começou um trabalho forte, contratando caminhões e equipes para se fazer esse serviço. Bom, o senhor tocou num assunto que me chama a atenção aqui, mas antes disso eu quero falar sobre agricultura ainda. O produtor rural de São Lourenço do Sul, ele tem sido contemplado com ações da prefeitura e vai, como será no seu mandato futuro, na comercialização, venda, implementação, diversificação da produção rural de São Lourenço do Sul. Ele botar o produto dele na mesa do lourenciano, da região. Como você vê isso para facilitar, melhorar a vida do produtor rural? Bom, nós temos a nossa feira na praça, onde são agricultores que fazem essa colocação de seus produtos, principalmente aos sábados. Tem quartas-feiras, nem todos, mas sábado é bem mais, então vende muito na cidade, mas é uma das formas de auxílio que a prefeitura tem. E o acompanhamento mais na produção. A comercialização é questão mais de mercado, né? Então a prefeitura não tem diretamente, mas pode sim auxiliar e buscar mercados para colocação de produtos. Eu, por exemplo, tenho em trâmite há 2 anos o estudo científico aqui, quem está me ouvindo sabe bem o que é o plantio do fumo, o talo do fumo, para que se transforme ele em barbante. É uma coisa que fica jogada na lavoura e nós estamos fazendo um estudo já há uns 2 anos e dentro tem uma fibra. Eu estou dizendo isso aqui pela primeira vez no meio de comunicação, e que essa fibra vai se transformar em barbante. Aí imagina aquela colheita de fumo ser ainda incrementada com o aproveitamento do caule do fumo, né? Isso poderá dar certo, isso é um estudo científico. Candidato Rudinei, você me falou algumas vezes, 2 ou 3 vezes, o mesmo assunto, a dificuldade. Eu queria lhe perguntar o seguinte, no seu próximo mandato, como é que vai ser a relação prefeito-Câmara de Vereadores? O senhor tem dificuldade na Câmara hoje. Como o senhor pretende, no próximo mandato, se aproximar ou se interagir melhor com a Câmara de Vereadores? Olha, o meu problema não é fazer um bom entendimento com a Câmara. O problema é fazer com que os vereadores percebam a importância que eles têm para a sociedade no momento que são eleitos pelo povo, escolhidos, e deles poderem, então, corresponder no desenvolvimento do município. O que aconteceu lá foi bastante ruim para o município, porque grande parte deles colocaram a questão política à frente dos interesses do município. A tal ponto que ainda tramita um projeto na Câmara de Vereadores que precisava para liberar a CRP, que é da Previdência. Um dos vereadores saiu de licença e não relatou porque as coligações não foi do gosto do partido dele. Ou seja, ele colocou a questão partidária e política à frente dos interesses da comunidade, nos prejudicando muito. Então isso impediu o aproveitamento e aplicação do recurso do Finisa, que está disponibilizado na Caixa Econômica Federal, onde nós faríamos a renovação do parque de máquinas com a aquisição desses equipamentos e também uma revitalização geral na Orla da Lagoa. Então os vereadores, alguns deles, nos prejudicaram muito, mas eu espero que aqueles novos que entrarem percebam a importância que eles têm e a importância que o cargo que eles ocupam tem com a sociedade. Como você vê a relação entre prefeitos da região sul do Rio Grande, onde contempla a nossa região também aqui? O que você, como liderança eleita em São Lourenço, caso for, pensa em poder colaborar, ajudar para que a região, em conjunto, cresça, desenvolva e promova as coisas acontecerem? Olha, eu tenho tido a participação na nossa Zona Sul, que são 23 prefeitos, mas também por um bom período eu fiz parte aqui da Centro-Sul, da regional, destes prefeitos aqui, desta região, onde nós tratávamos principalmente a questão de iluminação pública e outros projetos aí que o próprio prefeito Silvio também trazia, e nós tínhamos a pretensão de desenvolver a região sul e a Centro-Sul em conjunto, trazendo aí investimentos e aí, claro, a nível regional. Pois é uma questão importante a região trabalhar junto, né? Quanto a investimentos futuros, existe como a prefeitura prever, ou o senhor buscar investimento no que diz respeito a novos negócios, novas concretizações em geração de renda em São Lourenço do Sul?
Nós temos já um trabalho bem realizado em relação ao SIM, que é o que faz a nossa... nossos embutidos e tudo mais, e do mel, tem as agroindústrias, tem um trabalho muito bem feito, inclusive buscando agora a autorização para que eles possam vender fora do município, então isso vai atingir a região, né? Então é um trabalho muito, muito bem feito, e também a estrutura do nosso distrito industrial, ela tá bem adiantada. Nós estamos agora com a rede d'água também disponibilizado para a área industrial, e para que haja então investimentos nesse setor, e a gente disponibiliza e está esperando para ser, e buscando também, mas prontos para sermos parceiros de grandes indústrias em São Lourenço. Candidato Rudinei Harter, o senhor tem agora, com os 40 segundos que eu peguei do seu bloco, 1 minuto para fazer as suas considerações finais, dirigindo agora já os eleitores de São Lourenço do Sul. Bom, aos eleitores de São Lourenço do Sul, eu tenho a solicitação que se observe bem o nosso trabalho realizado, porque ele foi um trabalho comprometido com a reestruturação do município, e que nos dê essa oportunidade para que a gente possa desenvolver uma série de projetos que ficaram pendentes, porque nós tínhamos que ajustar a máquina pública, que encontramos completamente falida e ainda com muita dificuldade, mas agora bem mais preparada para o desenvolvimento. A minha confiança de que a compreensão daqueles que sempre respondem, que esperam dos políticos seriedade e honestidade, percebam isso e que não voltem ao passado, onde que se destruiu o município, o estado e o Brasil. Que não se cometa esse erro, e sim busque alguém comprometido com a correta aplicação do dinheiro público. Candidato Rudinei Harter, muito obrigado pela tua participação aqui conosco. Bastante trabalho na campanha, e nos falamos depois do dia 15 de novembro. Muito obrigado, um abraço a todos. Bom, são 11h48. Viramos a chave das eleições, vamos ao intervalo. Vamos encerrando o programa Primeira Hora, sempre agradecendo a todos pela sua audiência, desejando a todos uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana, e nós voltamos na segunda-feira, se Deus quiser, aqui na Acústica FM, com mais candidatos a prefeitos aqui da nossa região. Eleições 2020. Oferecimento FAMURS e Uniaselv. Hora certa. Boeira Terraplenagem. A força que sua obra precisa. 11h49. Boeira Terraplenagem, empresa especializada em serviços de escavações e aterro, mão de obra especializada e equipamento específico para a sua obra. Seja grande, média ou pequena, contamos com escavadeira hidráulica, prancha para transporte pesado e serviços de açude em geral. Contamos com saibreira própria. Se precisar de terraplenagem, fale com quem tem mais de 30 anos de experiência. Boeira Terraplenagem, a força que sua obra precisa. José de Souza Castro, 731 em Camaquã. Telefone 3671-2661 ou 99829-7389.